Estou aqui para afirmar clara e inequivocamente esta noite: todo Israel pertence a Israel, desde as alturas do Monte Hermon até as praias de Ailet, do Mar Mediterrâneo ao Vale do Jordão e tudo o que há entre eles. Porque quando Deus faz uma promessa, ele pretende cumpri-la. Israel não é um acidente da política moderna, nem é uma questão teologicamente complicada que seja de alguma forma impossível de entender. Israel é a prova viva de que um Deus vivo cumpre sua palavra viva, pois o nosso Deus é como um leão. O seu rugido é ouvido em Sião. Ele não dorme nem cochila, ele vigia Israel. Temos personalidades que fizeram fortuna se apresentando como pessoas corajosas que dizem a verdade. Mas não há nada de corajoso em pegar acusações antigas contra o povo judeu, vesti-las com uma linguagem populista e vendê-las para um público que não tem um QI acima da temperatura ambiente. Isso não é América em primeiro lugar, é ressentimento em primeiro lugar, é cliques em primeiro lugar. É confusão moral em primeiro lugar. Você não se torna um conservador corajoso tornando-se útil para o Hamas e Teherã. Você não defende a América colocando os americanos contra nosso aliado democrático mais forte no Oriente Médio. E você não protege o cristianismo ressuscitando as mesmas ideias venenosas que colocaram famílias judaicas em perigo por séculos. Meu nome é Russell Johnson e eu sou pastor de uma igreja chamada Pursuit, localizada na República Popular de Seattle. Também tenho o privilégio especial de servir como diretor estadual de Washington para Cristãos Unidos por Israel. E sim, acredite ou não, ainda existem jovens cristãos conservadores no noroeste do Pacífico que não têm vergonha de apoiar Israel e o povo judeu. E esta não é a minha primeira vez aqui. Em julho passado, falei neste congresso e estive lado a lado com um homem que considero um herói da fé. O pastor John Hagee foi um dos grandes destaques da minha vida ministerial, mas a emoção do congresso do ano passado não duraria muito tempo. Não mais do que algumas semanas depois que voltei para casa, nossa igreja foi alvo de um ato de violência que abalaria a santidade da nossa congregação. Enquanto as famílias chegavam para o nosso culto noturno em Seattle, um carro parou em frente às portas da igreja. 3 homens usando máscaras de esqui pretas saltaram do carro e começaram a atirar. Mais de 30 tiros foram disparados de pistolas totalmente automáticas. Quando os tiros cessaram, um jovem que estava entrando na igreja com sua esposa e filho estava morto nos degraus da nossa entrada. Mais tarde, as autoridades acharam o veículo de fuga queimado em um estacionamento próximo. O carro estava sem placas e havia sido incendiado para destruir qualquer evidência. Até hoje, esse homicídio continua sem solução. 2 semanas após o tiroteio, comecei a receber mensagens de texto ameaçadoras de um número desconhecido. Eles me acusaram de liderar uma, abre aspas, igreja pró-judeus cheia de pessoas que misturam raças. Eles me disseram, é melhor você tomar cuidado porque você é o próximo. 1 mês depois, alguém tentou cumprir essas ameaças. Como resultado, minha esposa, eu e nossos 3 filhos tivemos que ser retirados de casa. Nós passamos o verão em uma casa segura, em um local não divulgado com segurança armada. Nem preciso dizer, foram 12 meses bem intensos. Nossa igreja foi repetidamente vandalizada. Nossos cultos são alvo de protestos regularmente e ameaças de morte se tornaram algo normal. Nos dias após o tiroteio, a mídia me perguntou: você vai diminuir seu apoio a Israel? Você vai moderar sua retórica? Você vai parar de denunciar o antissemitismo? Vim aqui hoje à noite para dar minha resposta a eles. O diabo deveria ter me matado quando teve a chance. Eu não vou ficar mais quieto, eu vou falar mais alto. Então deixe-me deixar claro, eu estou com Israel, eu estou com o povo judeu. Eu sou contra o antissemitismo independentemente de sua origem. Seja da extrema-direita radical, da esquerda revolucionária, de um Estado patrocinador do terrorismo ou de uma instituição outrora respeitada que aprendeu a disfarçar o ódio antigo em linguagem moderna. Estou aqui para afirmar clara e inequivocamente esta noite: toda a terra de Israel pertence a Israel. Das alturas do Monte Hermon às margens de Eilat, do Mar Mediterrâneo ao Vale do Jordão e tudo o que há entre eles. Porque quando Deus faz uma promessa, ele pretende cumpri-la.
Israel não é um acidente da política moderna, nem é uma questão teologicamente complicada que seja de alguma forma impossível de entender. Israel é a prova viva de que um Deus vivo cumpre sua palavra viva, pois o nosso Deus é como um leão. O seu rugido é ouvido desde Sião. Ele não dorme nem cochila. Ele vigia Israel. Ele abre caminhos onde parece não haver caminho. Ele transforma o luto em alegria. Ele dá beleza em vez de cinzas e restaura os anos que o inimigo roubou. Ele é um muro de fogo ao redor do seu povo e a glória no meio deles. As nações podem se enfurecer, reis podem conspirar e inimigos podem se levantar, mas o propósito do Senhor permanece para sempre. Israel é um dos maiores milagres de toda a história da humanidade. Por gerações, o povo judeu não teve exército, não teve governo, não teve fronteiras reconhecidas. Eles foram dispersos, perseguidos, expulsos, despojados e assassinados aos milhões. Ainda assim, o povo sobreviveu, a língua hebraica sobreviveu, as escrituras sobreviveram. O anseio por Jerusalém sobreviveu. Então, após quase 2000 anos de dispersão, o remanescente retornou à sua terra ancestral e restabeleceu sua antiga nação. O que os justos podem fazer se os alicerces forem destruídos? Eles podem reconstruir. Moisés pergunta: meu braço direito perdeu sua força? E a história responde: o que é difícil demais para esse Deus que servimos? A existência de Israel confronta a arrogância de todo o império que acreditou que poderia apagar o povo judeu. O faraó não conseguiu mantê-los. Ramã não conseguiu matá-los. Roma não conseguiu dispersá-los. Hitler não conseguiu exterminá-los. E chegará o dia em que o Hamas não existirá mais. O Hezbollah deixará de existir. Os Houthis serão eliminados. Os inimigos serão transformados em escabelo e o Senhor enviará de Sião um cetro poderoso. E Israel governará no meio de seus inimigos. E deixe-me dizer algo que precisa ser dito dentro do movimento conservador. Nós nos tornamos muito habilidosos em identificar o antissemitismo quando ele vem da esquerda. Mas nossas convicções não significam nada se de repente perdemos nosso discernimento quando o mesmo veneno aparece em um podcast popular. Temos personalidades que fizeram fortuna se apresentando como pessoas corajosas que dizem a verdade. Mas não há nada de corajoso em pegar acusações antigas contra o povo judeu, vesti-las com uma linguagem populista e vendê-las para um público que não tem um QI acima da temperatura ambiente. Isso não é América em primeiro lugar, é dinheiro em primeiro lugar, é cliques em primeiro lugar, é confusão moral em primeiro lugar. Você não se torna um conservador corajoso tornando-se útil para o Hamas e Teherã. Você não defende a América colocando os americanos contra nosso aliado democrático mais forte no Oriente Médio. E você não protege o cristianismo ressuscitando as mesmas ideias venenosas que colocaram famílias judaicas em perigo por séculos. Mordecai avisou Esther para não imaginar que o palácio a manteria segura enquanto seu povo era destruído. Se ela permanecesse em silêncio, o livramento viria de outro lugar, mas ela responderia por sua falta de disposição em falar. Desculpe o palavreado, mas qual é o sentido de ter influência se não a usamos para coisas que realmente importam? A pergunta desta noite é se teremos ou não a coragem de participar. Talvez tenhamos influência, talvez tenhamos recursos, talvez tenhamos púlpitos, empresas e acesso político para um momento como este. A igreja precisa recuperar sua clareza moral. Precisamos olhar para o mal e chamá-lo de mal. Precisamos distinguir entre uma nação democrática defendendo seus cidadãos e uma organização terrorista que ataca deliberadamente civis. Devemos lamentar cada vida inocente sem criar uma equivalência moral entre terrorismo e autodefesa. E isso nos traz ao dia de hoje. E é por isso que também preciso dizer aos nossos próprios líderes políticos: terminem o trabalho. O regime iraniano passou décadas financiando o terrorismo, buscando a destruição de Israel, assassinando dissidentes, perseguindo cristãos e gritando morte à América. Esse regime não se torna confiável só porque seus representantes se sentam à mesa de negociações. Você não pode negociar o fim de uma ideologia que considera a destruição de Israel um dever sagrado.
Israel não deve ser impedido de eliminar permanentemente uma ameaça existencial só porque diplomatas querem uma cerimônia e políticos querem uma manchete. E se você quer que os Estados Unidos sejam abençoados e continuem fortes e livres, então os Estados Unidos devem continuar sendo amigos de Israel. E um amigo de verdade fica ao seu lado quando os mísseis cruzam o céu, quando as manchetes são hostis e quando o mundo exige que você peça desculpas por sobreviver. Esse é o tipo de amigo que os Estados Unidos devem ser. Esse é o tipo de amigo que a igreja deve ser. E esse é o tipo de amigo que CUF decidiu ser. Por mais de 2 décadas, CUF tem dito ao povo judeu: vocês não estão sozinhos. O pastor John Hagee percebeu que os cristãos precisavam de mais do que apenas sentimento. Precisávamos de organização, educação, engajamento político e pessoas dispostas a transformar sua convicção bíblica em ação pública. Essa missão é mais urgente do que nunca. Não podemos permitir que esse movimento se torne um monumento ao que uma geração conquistou. Ela deve se tornar um manto levado adiante pelas próprias pessoas nesta sala. Quando Elias foi levado em uma carruagem de fogo, Eliseu pegou o manto. A evidência de que Eliseu havia recebido isso não era que ele admirava Elias. Era que ele continuou o trabalho. Então, nesta noite, nós homenageamos o pastor Hagee e os pioneiros deste movimento, não apenas aplaudindo sua coragem. Nós os homenageamos demonstrando a nossa própria coragem. Para concluir, quero falar diretamente a cada pastor, cada líder empresarial, cada estudante, cada judeu, cada gentil, cada pessoa nesta sala, que diz que está ao lado de Israel, porque esta noite você tem a oportunidade de bancar com seu próprio dinheiro aquilo que diz. É fácil aplaudir Israel, é fácil postar uma bandeira ou uma hashtag, é fácil dizer nunca mais quando não há nenhum custo envolvido. Mas a convicção é provada quando isso te custa algo. Eu sei o que é esse custo. Já vi o sangue de um jovem assassinado na porta da minha igreja. Já escondi minha esposa e filhos, preguei sob ameaça e usei colete à prova de balas no púlpito. Já fui chamado de amigo de judeu como se isso fosse um insulto. E depois de tudo isso ainda estou de pé, ainda estou ao lado de Israel. Ainda estou ao lado do povo judeu, ainda estou ao lado do pastor Hagee e ainda estou ao lado de CUF. Minha pergunta esta noite é: o que você está disposto a fazer e sacrificar para que o povo judeu saiba que não está sozinho? O que você está disposto a investir para que CUF possa educar a igreja, confrontar o antissemitismo, influenciar nossos legisladores e defender Israel? Não doe esta noite só porque você foi emocionalmente tocado por um discurso. Doe porque a causa é digna, doe porque o momento é urgente, doe porque a próxima geração está observando, doe porque o silêncio é caro, a fraqueza é perigosa e convicção sem sacrifício é apenas retórica. Então esta noite vamos fazer uma oferta que envie uma mensagem de Washington DC ao Muro das Lamentações da J Street a Jerusalém e a cada igreja e sinagoga pelo caminho. Nós não estamos recuando. Nós não estamos ficando em silêncio. Nós não estamos abandonando nosso posto. Israel vive para sempre. Jerusalém é eterna. O povo judeu vai perseverar. E custe o que custar, Cristãos Unidos por Israel não vai recuar. Nós estamos apenas começando.